Quem vem adorar, exaltar o Senhor, dá uma glória a Deus. Cumprimenta a amada igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Vamos unir forças, hoje nós vamos aprender um pouquinho mais com a palavra do nosso Deus. Quero dar a paz para você que está nos assistindo pela live, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, parente, amigos, vizinhos. Que a paz esteja no coração de todos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dá o seu like, dá o seu joinha, clica no sininho e nos ajuda a divulgar. Pega os links das lives e passa para os amigos aí das redes sociais e vamos juntos propagar o evangelho. A união faz a força, De trabalho de formiguinha com formiguinha, a gente vai levando o evangelho e pregando a palavra. Participa com a gente, não seja só um telespectador nos assistindo, nos ouvindo, mas pratique com a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, para que possamos ser abençoados a cada dia mais, em nome de Jesus. Então vamos abrir os nossos corações, inscreve-se no canal, dá o like, dá o joinha, clica no sininho e participa dos comentários e vamos divulgar esta obra maravilhosa que Deus nos deu. Pega papel, caneta e a Bíblia na mão, que a gente vai aprender com a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para todos que estão na live, em nome de Jesus. Igreja, hoje nós vamos aprender um pouco mais, os reforços espirituais da parte de Deus. Veja bem, nós estamos na igreja para alcançar algo chamado salvação, vida eterna. Só que muitos de nós não conhecemos os caminhos da vida eterna e os projetos que precisam ser concluídos em nossas vidas para ser salvos. Chegar na igreja não salva ninguém, estar na igreja não salva ninguém, estar membrado não salva ninguém. As pessoas têm que entender que não tem como ser salvo só porque está numa igreja. Ser salvo é aquele homem e aquela mulher que, além de estar na igreja, transformam as suas vidas. A mudança, a transformação. Mas antes de nós tentarmos entender o que é a salvação, o que é a vida eterna, nós temos que compreender a realidade do mundo de hoje. Presta atenção. Hoje nós vivemos num mundo tenebroso. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Cada vez o mundo vai ficar pior. Cada vez a situação vai ficar mais difícil. Cada vez os poderosos querem dominar, querem propagar o seu mal, o seu ódio e exalar aquilo que eles sentem no coração dele. Veja bem, nós passamos rapidamente, se você fizer uma pequena reflexão da Bíblia se cumprindo a cada dia mais em nossas vidas. Vamos fazer uma pequena reflexão. Não precisa ter estudo nem cultura para saber o que está acontecendo nos últimos tempos. Eu tenho quarta série, não sei nem ler e escrever direito, sou burrão. Mas a gente não precisa ser doutor para poder saber aquilo que está acontecendo ao nosso lado. Basta a gente querer estar sabendo e buscar ali as realidades de hoje. Se você fizer uma pequena pesquisa, há 100 anos atrás, existia um mundo com uma quantidade bem menor de pessoas, um mundo onde se zelava a união da família, a união do pai, da mãe. Se você pegar há 60 anos atrás, falar de homossexualidade, falar dessas coisas de ideologia de gênero, falar de liberação de maconha, era uma coisa assustadora, não só num país chamado Brasil, mas em outros países também. Na década dos anos 40, dos anos 50, os Estados Unidos, ele era um país que ele lutava contra o consumismo. Ele queria ensinar que se você fosse casado, um pai de família, com um carrinho na garagem, uma casa e os filhos, estava bom demais. Se você fosse uma mulher casada com um marido, trabalhador, que sustentasse a casa, uma casinha para morar e um carro na garagem, estava bom demais. Veja, os Estados Unidos, um país contra o consumismo. E hoje, o país que mais consome no mundo é os Estados Unidos. Então, se você olhar, a degradação da raça humana, ela vem nos últimos 60, 70 anos. Presta atenção como o mundo se destruiu. Tirando as 2 guerras mundiais, de lá para cá, o mundo está se degladiando, não numa guerra mundial de um país contra o outro. O mundo está se degladiando numa guerra entre nós mesmos, seres humanos contra seres humanos. A própria destruição e extinção da raça humana não vai ser feito pelo meteoro, por uma bazuca ou por uma tsunami. A extinção da raça humana é muito mais propício ser extinta por nós mesmos. Homens e mulheres que destruímos a nós mesmos, destruímos o mundo, destruímos aonde vivemos, destruímos o que comemos, destruímos até a água que nós bebemos. Nós não nos preocupamos com isso. Então, se você olhar, você vai ver que nos últimos 100 anos para cá, que começou a acelerar a destruição da raça humana. Há 100 anos atrás não existia carro. Era um carrinho ou outro que estava começando a ser fabricado. Há 100 anos depois, nós temos bilhões de carros no mundo, poluindo e destruindo, e uma guerra pelo petróleo, que é a gasolina nos dias de hoje. Há 100 anos atrás, nós não tínhamos o consumismo desenfreado que nós temos hoje. 100 anos depois, a gente compra endividado, não paga, fica enrolado e quer comprar mais. Paga o carnê, já quer comprar outro. Ninguém está dizendo que nós não podemos. Eu estou dizendo como o mundo mudou nos últimos 100 anos. Mudasse para melhor? Não, mudou para pior.
E ele está cada vez mudando. Não, pastor, depois da internet o mundo mudou para melhor. Como mudou para melhor? Eu não estou vendo. Passamos numa crise de 2015, 2016, que nós tínhamos o presidente que disse que era uma marola, e foi uma tsunami, quase afundou o mundo inteiro e o Brasil, pela bolha imobiliária dos Estados Unidos. Depois que nós estávamos saindo da crise, nós temos uma pandemia. Depois de uma pandemia vem a guerra, e você acha que vai parar por aí? Pode esperar que esse ano ainda vem mais desgraça ainda. Ah, pastor, está amarrado. Então pega a barra, você quer o cordaço do sapato para amarrar? Amarra. O crente, ele adora dizer, irmã Karen, Satanás está amarrado, está amarrado. Se Satanás tivesse amarrado, você não estava destruído por ele como está hoje. Ele está solto, livre, leve e solto, como diz por aí. Então nós temos que entender a realidade nos dias de hoje, o que nos resta. O mundo já nos resta mais nada. Nesse mundo nada trouxemos, nada levaremos dele. Só que nós temos que entender que há uma esperança para nós. Som, o que aconteceu aqui? Aumentou meu retorno. Há uma esperança, baixa um pouco para mim. Há uma esperança para nós. Há uma chance para aqueles que servem a Deus, aqueles que servem a Cristo. Há uma nova chance. E nós não estamos valorizando essa chance. Nós não estamos enxergando a igreja, meu retorno, gente. Nós não estamos enxergando a igreja como se fosse a nossa salvação, a nossa esperança para uma nova vida. Nós enxergamos a igreja como se fosse uma solução para esse mundo, para essa vida. E a igreja não é constituída, Cristo não morreu para nos dar a solução nesse mundo, e sim para dar a esperança de uma nova vida, a vida eterna depois desta vida. Por quê? Quando nós nascemos aqui, ninguém perguntou se nós queríamos ser branco, ser negro, se ninguém perguntou se nós queríamos ser gordo, ser magro, bonito ou feio, rico ou pobre, nem perguntou a família que nem queria nascer, nem perguntou o país, nem o bairro. A gente nasceu. Quando a gente, abaixa um pouquinho o retorno para mim, vem alguém aqui à frente com o tablet, aí vocês me acompanham. Aí o que acontece? Automaticamente, a gente se viu aqui. Você vê, o jovem quando ele está na rebeldia, eu não pedi para nascer, realmente, ninguém pediu para nascer, nós nascemos aqui. E nós temos que viver neste mundo tenebroso, nós temos que viver nesse mundo atormentado, nós temos que viver neste mundo a qual nós não sabemos o dia de amanhã, se nós vamos estar vivos. Hoje nós estamos vivos, mas nós não sabemos se no amanhã nós estaremos vivos. Bem, isso agora deu certo, obrigado. Então nós temos que entender e abrir os nossos corações e compreender o seguinte: por que é, tá alguma coisa ruim aí, por que é som? A igreja de Cristo, vamos lá, aperta esse botão aí, dá. Já vamos resolver isso aqui já, em nome de Jesus, amém? Som. Som, vamos lá. Então é na bateria. Tá dando para ouvir a igreja? Você começa um raciocínio, para, é difícil, né? Trava, vocês são assim também? A gente já não tem tudo, já não tem cultura. É que você pega o embalo, que o Espírito começa a falar, você para, pronto. Aí vão dizer que você tem déficit de atenção. Não, você tem microfone sem bateria. Mas vamos embora, Deus vai fazer a coisa acontecer aí. Amém, igreja? Deixa eles trocar a pilha lá, a gente vai se organizar. Então nós não tivemos a chance. Mas depois da cruz de Cristo, nós temos uma esperança. Por quê? Vamos parar para pensar. Neste mundo, nós já estamos aí vivendo nele. Não importa se é jovem, não importa se é mais velho, eu estou com 50, fico 50. A gente já sofreu muita coisa até aqui. Por mais que conseguimos um trabalho, um emprego, um marido, uma esposa, uma família, a gente teve momentos de altos e baixos, de sofrimento, de dor e de luta, e teremos mais pela frente. Nós não temos um refrigério eterno. Sabemos que temos mais pela frente. Então quer dizer, nos resta viver neste mundo tenebroso, cada vez mais difícil, cada vez mais complicado. Tivemos crises financeiras, tivemos guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Na sequência da crise, tivemos a pandemia. Na sequência da pandemia, temos uma guerra. Mas a guerra está longe de nós. Mas a guerra, ela mexe com a inflação. Ela mexe com o desequilíbrio financeiro do mundo. E aí, nós vamos sofrer, mesmo estando longe, nós vamos sofrer aqui, com o desequilíbrio. Então tudo isso nos afeta. Aí acaba essa guerra, melhorou a guerra, parou a guerra. De repente fala, poxa, agora vai. Aí vai vir o quê? Outra desgraça. Vai vir um outro tormento, vai vir outra batalha. Por quê? A Bíblia está se cumprindo. Nós estamos no finais dos tempos. Não tem como inverter, não tem como mudar. Os finais dos tempos está escrito e vai se concluir, se cumprir. Então o que resta neste mundo? Nada para nós, a não ser continuarmos vivendo a nossa vida da maneira que nós conseguimos viver. Mas e depois dessa vida? O corpo morre, mas a alma não. A alma dá continuidade. E para onde vai essa alma? Todo mundo quer que ela vá para um paraíso, que ela vá para um céu. Mas para ir para o paraíso e para o céu, não é só estar na igreja. É você estar na igreja concluindo a obediência da palavra bíblica para nós entrarmos no reino dos céus.
Então nós estamos na igreja sendo induzidos a perder tempo, a ficar atrás de carro, casa, dinheiro, riquezas e bens materiais. Ninguém está dizendo que nós não podemos ter as coisas, mas gente, para um bom entendedor meia palavra basta. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A salvação está lá, nós temos que buscar, nós temos que perseverar, nós temos que conquistar. Então as pessoas elas acham que elas estão na igreja e já estão salvas. Não, a igreja não salva ninguém, membrar não dá salvação para ninguém, fazer parte da igreja não salva ninguém. O que salva nós é estarmos numa igreja séria, que nos prega uma palavra verdadeira, que vai fazer com que esta palavra entre em nossos corações e a gente venha a ser transformado, novos homens e novas mulheres, transformado os nossos corações de pecadores para santos, de pecador para justo. Nós temos que abrir os nossos corações e entender que a hipocrisia não salva almas. Já ouviu falar da Bruna Marquezine? Já ouviu falar dessa artista? Ex-namorada, a Fair, né? Para não dizer o português claro, do Neymar. O que ela falou esses dias num podcast? Eu amo Jesus, eu gosto de Jesus, Jesus é o cara, Jesus é maravilhoso, Jesus é 10, é muita sabedoria, eu aceito Jesus toda vez que eu tenho oportunidade, eu gosto de Jesus, eu amo Jesus, eu me sinto assim, né? Toda vez servindo a Jesus, eu entendo Jesus, só não gosto do fã-clube dele. Não gosta do fã-clube. Quem são o fã-clube de Cristo? Somos nós. Não seria isso? Na cabeça artista dela? Por que ela não gosta de nós? Porque nós vamos dizer a realidade para ela. Se você quer Jesus de verdade, você tem que largar a sua fama, a sua prostituição, as suas biscataiadas, parar de andar pelada por aí, saindo com culto quanto é homem, tá pensando que é o quê? Fazendo prostituição, festas e baladas, arrastando o povo para a zoeira, para a zona, para a prostituição, se envolvendo com essa outra Anitta, que é a maior pombagira dos últimos tempos aqui no Brasil. Então por isso que ela não gosta do fã-clube. Por quê? Ela tem que entender que para ela servir a Cristo de verdade, ela tem que abrir mão da vida luxúria que ela vive hoje. E ela não vai querer abrir mão. Amém? Som. Então, varão, pega isso aqui. Deus abençoe. Som. Então ela não vai querer abrir mão. Aí ela fala, não, eu não vou para a igreja, eu vou para uma célula. Vai fazer o que numa célula? A célula não se prega nada. A célula fala, Jesus te ama, Jesus é amor. Ama Jesus, Jesus te ama. Jesus te ama, mas Jesus não ama o pecador. Ele ama o quê? O pecado? Não, Jesus ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Então para Jesus me amar e te amar, nós temos que tirar o pecado de nossas vidas. Então ela não gosta do fã-clube. Então quer dizer, ela vai dizer, o pastor Guegorucci, ele faz parte, ele lidera o fã-clube de Cristo. Eu não gosto do fã-clube dele, eu gosto de Jesus. Não gosto porque nós vamos pregar a palavra. Bruna Marquezine, você quer congregar com a gente? Você quer se membrar? Quer entrar na Bíblia e ser salvo, não numa placa de uma igreja? Vai largar essa vida sua. Para de ser artista, para de ser uma prostituta, para de andar por aí, toda pelada, andando com um monte de homem, fazendo as coisas que não alegram a Deus. Converte a tua vida, para dessas baladas e dessas festas, porque assim você não vai entrar no reino dos céus. Ela não vai querer servir a Deus na igreja que prega a verdade. Então ela não gosta do fã-clube, não, ela não gosta da palavra. Ela quer Jesus, ela quer salvação, ela quer o reino, ela gosta da sabedoria de Cristo, mas ela não quer abrir mão do pecado. Ela não quer sacrificar a sua vida de luxúria, de pecado, de erro e de iniquidade que não alegra a Deus. E a mesma coisa que nós estamos vivendo nos dias de hoje. É a mesma coisa. Então ela chega no podcast, a Bruna Marquezine, todo mundo fala, é uma cristã. Não é uma cristã. Não é uma cristã. Você não pode dar nome àquilo que não é real. Católico, ele tem mania de falar que é católico e não é. Você é que religião que você é? Sou católico, não praticante. Como é que você é uma coisa que não pratica? Como é que você é cristão se você não vive a palavra de cristão? Então a Bruna Marquezine não vai querer, não vai gostar. Por que ela não vai querer? Ela não vai querer a verdade. Eu falava, filha, se você quer servir a Deus de verdade, maravilha, tem espaço para você também, tem para todo mundo. Só que você vai parar com essas coisas. Você vai parar de ficar aparecendo, postando essas fotos peladas por aí, postando essas fotos cada dia com um cara diferente, cada dia com um homem diferente, e com essa ideologia, essa visão de artista, de que tem que pegar todo mundo, zoar com todo mundo, bebida, cachaça, bagunça, sabendo que as festas que você roda tem droga, prostituição. Se você quer uma serva de Deus, abre mão de tudo isso para servir a Cristo. Sabe o que ela vai fazer? Igual o jovem rico, vai largar Jesus falando sozinho e vai embora. Aí ela vai lá para a célula.
Porque lá tem um monte de hipócrita que fala: nossa, nós temos a Bruna Marquezine, artista, adoram mais a criatura do que o Criador. Do que adianta eu ter o Papo, Pelé, a Bruna Marquezine, ter aqui o mais famoso, a mais famosa, Elvis Presley encarnado, Michael Jackson encarnado também. Do que adianta eu ter e não ter Jesus? Nós temos que entender a palavra, ela é para todo mundo, mas todo mundo tem que se converter e tem que se transformar. Amém, igreja? Já ouviram falar da Priscila Alcântara? Pastores, que eu não vou dizer pastores, pseudos homens de Deus, permitiu que essas meninas, Pombagira, mais uma Maria Padilha, assim se dizendo, para mim é um demônio da prostituição, encarnado numa jovem, subir no púlpito, ainda pagou para elas, dizendo que está louvando a Deus, que é uma mulher de Deus. Será que nós não temos discernimento espiritual? Será que não há um sábio entre nós para poder discernir entre as trevas e a luz, para saber quem realmente é de Cristo e quem não é? Não deu outra, meu irmão. Na primeira oportunidade que ela teve, o que ela fez? Chutou a igreja e foi para o mundo, mergulhou de cabeça. Vai falar com ela? Não, mas eu sirvo a Deus do meu jeito. Esses crentinhos, esses crentes, só hipócrita, tem inveja de mim, tem inveja de você. Eu tenho dó. O povo tem que ter inveja de nós, porque nós servimos a Cristo e vamos para o céu. Se o povo no pecado, não. Eu não tenho inveja daqueles que estão para o inferno, porque se eu tivesse inveja de quem tivesse que vir para o inferno, eu não estava aqui, eu estava no mundo. Abre os olhos, igreja. E aí fala que a gente fala mal dos outros? Não, isso é referência para nós. Porque pastores que trouxe ela para a igreja, fez com que os seus jovens seguissem ela nas redes sociais. Os jovens são influência agora, seguindo, dizendo que é uma mulher de Deus, entrando no meio da prostituição dos artistas, daquele povo corrompido e pervertido, e dizendo que Deus colocou ela lá para pregar a palavra. Por que Deus não coloca a gente para pregar a palavra lá também? Pregar a palavra ou para viver o mundo hipócrita que eles vivem? É isso que nós queremos? Estar numa igreja perdendo tempo numa hipocrisia e para o inferno? Então não precisamos estar na igreja, ficamos no mundo. Então se nós temos que ir na igreja, nós temos que ter as transformações de nossas vidas. Nós temos que mudar as nossas vidas. Nós temos que entender que existe um princípio, meio e fim. Jesus não é aleatório. Jesus não sai dando tiro para todo lado para ver se cai um urubu, não. Jesus, ele sabe, ele tem princípio, meio e fim. A palavra tem a base. Nós temos que transformar nossas vidas. E estar na igreja não salva ninguém. Se membrou não salva ninguém. Ninguém tem a garantia de estar salvo só porque está na igreja. A garantia de salvação é estar na igreja e cumprir todos os requisitos espirituais que a Bíblia nos pede. E você já cumpriu o seu? E você que está nos assistindo, já cumpriu o seu ritual? O seu rito espiritual? Hoje nós vamos falar de 5 pontos espirituais para nós aprendermos. Vamos começar um por um. Vamos lá, filhinha. Ninguém tem pressa para ir embora hoje não, né? Essa semana tem feriado. Sexta-feira, semana que vem tem mais 2. Então, vamos trabalhar até meia-noite hoje, fazendo a obra. 5 pontos. Eu chego na igreja. Eu me membro na igreja. A maravilha, é o primeiro passo que a gente dá. Vamos nos membrar na igreja. Depois que nós nos membramos, e aí? Para onde eu vou? O que eu faço? Quais são os meus passos? Primeiramente, o que você veio fazer na igreja? Você sabe? Não. A maioria não sabe. Porque veio na igreja para resolver o problema. Pegar a vitória, pegar uma cura, pegar um milagre, restaurar o casamento, restaurar a família. Veja, não sabe o que realmente tem que vir fazer a igreja. Veio buscar as coisas do mundo, em vez de buscar Jesus Cristo. Então, primeiramente, nós temos que entender. Dá mais um pouquinho de retorno para mim. Primeiramente, nós temos que entender para que serve a igreja. Para que a igreja? Por que Jesus edificou a igreja? Primeiramente, para nos dar a sal. A sal. A sal. Mais alguma coisa? Não, biblicamente nos dar a sal e as coisas demais serão a crer. Então primeiro põe a igreja no foco. A igreja foi edificada, Cristo morreu, Deus o ressuscitou, para todo que nele quer não pereça no inferno, mas tenha vida. Isso é o que? Salvação, vida eterna. Então eu vou para a igreja, pastor, mas eu preciso da ajuda de Deus, amém? Fica tranquilo que Ele vai te ajudar. Mas o teu foco, a tua missão é buscar a sua salvação. Então se eu vou para a igreja entendendo que eu vou lá para a salvação da minha alma, para depois da minha morte, desse mundo tenebroso, eu poder ir para o paraíso e não ir para o inferno, morar num lugar bilhões de vezes pior do que aqui. Então eu tenho que focar. Legal, Pregoruti, eu entendi, a salvação, tá, mas e aí?
igual Windows, né? E aí? E aí, para onde eu vou? Cadê a salvação? É só estar aqui? Não é só estar aqui. Tem que viver a Bíblia, viver a palavra. Então existe um processo espiritual. Então primeiramente nós temos que mostrar para as pessoas que a igreja é um lugar de buscar salvação. A igreja é um lugar de vida eterna. A igreja é um lugar de transformação. Não do pobre para rico, não de que anda a pé para carro, não de que paga aluguel para casa nova. A transformação que Jesus fala é pegar o homem que bebe, que fuma, que adultera, que prostitui e transformar num homem novo sem pecado nenhum. É pegar uma mulher cheia de pecado e transformar ela numa mulher sem pecado nenhum. É essa transformação que Jesus espera de nós. É essa transformação que Jesus precisa de nós. É essa transformação que nós precisamos ter para entrar no reino de Deus. Fala a Deus, oh glórias, isso é Deus. Não é a transformação financeira? Não é a transformação financeira como muitos usam hoje, achando que a igreja é fonte de lucro. A igreja e a piedade não é fonte de lucro. O único lucro que nós temos aqui é o reino de Deus, e a salvação e a vida eterna. Então nós chegamos na igreja, então nós entendemos, espera aí, a igreja é lugar de buscar salvação, vida eterna, é lugar de buscar o reino do céu e a sua justiça. Pastor, não é só aceitar Jesus, está salvo. Isso para quem te prega versículo isolado, não te prega o resto da palavra. Abre os olhos. Ninguém é salvo aceitando somente Jesus, e o resto da palavra vai ser ignorada, jogada fora. Então tem um princípio, meio e fim. E o princípio começa aqui. Purificação. O que é nos purificar? É tirar a sujeira. Purificação, você entende, uma coisa limpa, uma coisa purificada, uma coisa arrumada, adornada, purificar. E como eu me purifico? É simples, presta atenção, vamos lá, filhinha. O que devemos fazer e o que não devemos fazer. Os pecados. Se cada um de nós queremos nos purificar, temos que entender que temos que tirar os pecados de nossas vidas. E os pecados de nossas vidas, ele tem 2 pilares. Tudo o que devemos fazer, se eu não fizer, eu peco. E tudo o que eu não devo fazer, se eu fizer, eu peco. Se Jesus falar, faz, eu não faço, eu pequei. Jesus falar, não faz, e eu fizer, eu também pequei. Então eu tenho que me purificar, tirar os pecados de minha vida. Por que, pastor Gregorucci? Tirar os pecados de minha vida. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Agora nós vamos trabalhar bastante a Bíblia aqui, vocês vão vendo aqui atrás, amém? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Amém, igreja? Olha o que a palavra diz. Vós sois do e querem satisfazeres o? Amém? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e querem satisfazeres os? Veja. Ganha título a qual espiritualmente não é real, a gente fica se enganando a nós mesmos. Aquele que satisfaz os desejos do diabo, espiritualmente é filho de quem? Do diabo. Quais são os desejos do diabo? Que a gente não peque ou que a gente peque? Então eu estou na igreja, eu estou salvo. Tenho a minha salvação, mas estou bebendo, fumando, fornicando, adulterando, mentindo, falando palavrão, roubando, praticando os pecados, dizendo que eu sou filho de Deus. Mas a Bíblia está dizendo que pelos pecados eu sou filho do diabo. Se não houver a purificação, não vai haver a transição de filhos do diabo para filhos de Deus. Nós somos adotados. Nós não somos filhos de Deus quando nascemos. Quando nascemos nós somos criatura. E a adoção vem pela cruz de Cristo, a partir do momento que nós começamos a obedecer a palavra de Deus. Então não é eu que digo. Então não que adianta você falar, pastor, vamos orar, pastor, vamos jejuar, pastor, vamos revestir, mas peraí, o povo está fumando, o povo está bebendo, pastor, eu vou subir no púlpito para louvar, eu vou adorar a Deus, Deus usa no mistério. Como Deus está usando no mistério se você está bebendo, está fumando, fornicando, adulterando, casando, separando, fazendo sexo sem estar casado? E a Bíblia diz que nessa posição de pecador e pecadora você é filho do diabo. Como você pode subir aqui e dizer que Deus está te usando? Então todos nós, quando chegamos na igreja, espiritualmente, aos olhos de Deus, nós somos filhos do diabo. Assim como eu cheguei na igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu bebia, fumava e usava droga. Mas eu acreditava que também era filho de Deus. Fui em velório de amigo meu, bandido. E no velório saiu tiroteio de quadrilha.
E todo mundo, oh, pelo menos esse aí descansou, está no céu, saiu dessa vida louca que é a família. Porque o pai era ladrão, a mãe ladrão, os filhos ladrão, o irmão ladrão, o primo ladrão. E o cara com 17, 18 anos morreu num tiroteio. Estava todo mundo lá no velório. Aí os bandidos descobriu, né, que tinha os caras que eles perseguiam, estavam no velório, foi lá e saiu um tiroteio dentro do velório. O que a gente fala? Descansou, foi para o céu. Não foi. A realidade espiritual é outra, irmãos. A gente quer enganar nós mesmos, amém. Mas a palavra diz que pelo pecado eu sou filho do diabo. Então como eu vou ter comunhão? Como o meu jejum vai chegar a Deus? Como a minha oração vai chegar a Deus? Como o meu revestimento espiritual vai chegar a Deus se eu estou na prática de pecado, sendo filho do diabo? Olha o que a Bíblia diz, Evangelho de João 9,31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e faz a sua vontade a este, Ele atende. Evangelho de João 9,31, vamos lá, filhinha. Evangelho de João 9,31. Olha o que a Bíblia diz. Sabemos que Deus não atende a... E aí? Qual é a resposta? Não estou pregando de mim mesmo. O Deus que eu sirvo, mesmo no pecado, Ele me atende. Amém. Aí nós vamos entrar o quê? Em pé de guerra? Eu não. O Deus que você serve é um Deus criado pelo seu próprio ventre. Pastor, então explica que eu estou cheio de pecado e todas as bênçãos que eu pedi para Deus, Deus sempre me deu. Satanás também dá tudo isso. Leia a Bíblia, leia Apocalipse, gente. Vocês vão ver o poder da besta, a autoridade que ela tem, que vai seduzir os homens da terra, até para os crentes marcar o 666 na testa. Até os eleitos estão sendo corrompidos e pervertidos por Satanás, porque Satanás faz a mesma coisa. Será que nós não conhecemos a Bíblia? Mateus 4,8, Lucas 4,6, a Bíblia diz: te dou todo o ouro, riqueza e bens dessa terra, porque a mim me foi dado, eu dou a quem eu quiser. Esse mundo jaz no maligno, isso aqui pertence ao diabo. Depois da cruz de Cristo, o mundo e a riqueza pertencem a Satanás. E é muito fácil ele dar riqueza e poder para as pessoas, como ele faz muitos empoderados assim, e assim também para as pessoas. Pastor, mas João 10,10, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Lá vem os alienados de novo, amém? Ele veio para matar e roubar e destruir, mas lê o resto da Bíblia. Os poderes de sedução de Satanás. O crente adora falar, vigia com prato de Satanás. Prato quer dizer coisa boa, aparentemente. Abre os olhos, igreja. Olha o que a Bíblia diz. Primeira epístola de João, vamos lá, filhinha. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 6. Então, para nós estarmos na igreja e ter uma comunhão, nós temos que começar a nos purificarmos, tirar os pecados de nossas vidas. 1 João, capítulo 3, versículo 6. Todos acharam? Todo aquele que permanece nele não vive? E todo aquele que vive pecando não viu, não? Bate palmas para Jesus. Amém, igreja? Não, eu estou no pecado, eu bebo, eu fumo, eu roubo, eu fornico, eu uso droga, mas Deus está comigo, eu conheço Deus e Deus me conhece. Todo aquele que vive pecando jamais o viu, jamais o conheceu. Está na Bíblia. E olha o versículo 7 em diante. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Vamos lá no 7, filhinha. Vamos no 7. 1 João 3,7. Amém? Deu aí? Vamos lá. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é. Agora no 8. Aquele que pratica o pecado procede? Não é o que estou dizendo, é a palavra. Então a gente vem para a igreja, cheio de pecado. Estamos satisfazendo os desejos de quem? De quem, igreja? De quem? Quando praticamos o pecado, nos transformamos biblicamente aos olhos de Deus, filho de quem? E se nós ficarmos pecando, procedemos de quem? Como com os pecados em nossas vidas podemos ser salvos, se a Bíblia diz que esses pontos pecaminosos me colocam como aquele que satisfaz o desejo do diabo, filho do diabo e procedo do diabo? Eu preciso tirar os pecados da minha vida. Então a Bruna Marquezine, ela vai continuar procedendo do diabo, filha do diabo, satisfazendo os desejos do diabo, mas alguma célula mais endiabrada do que ela vai dizer para ela que ela procede de Deus. É o que a Bíblia fala, Jesus fala:
pegam os filhos do diabo e fazem deles 100 vezes mais filhos do diabo. Abre os olhos, igreja. Presta bem atenção na palavra que ele diz no versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática. E aí? Você entende a palavra não? A palavra sim? Não precisa ter cultura nem estudo. A gente já ouve desde quando nasceu, né? Vai fazer arte, a mãe, não mexe! Não, põe a mão aí. Já falei pra você, não mexer aí, moleque. Sai daí. A gente aprende os não logo cedo. Então ele está dizendo claramente no versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ele reforça, igreja, todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ah, pastor, ouviu essa frase? Ah, pastor, santo é ser Jesus, todo mundo é pecador. Essa frase é do diabo, é diabólica. Aquele que fala, ah, irmão, Deus sabe todas as coisas, Deus conhece meu coração, está falando a frase do diabo. Quando um crente fala que Deus sabe todas as coisas, quando ele está no pecado, você vai corrigir, ele não vai sair do pecado e fala, Deus sabe todas as coisas. Quer dizer, ele está dizendo, ah, mas Deus sabe, Deus está me vendo, eu tentei lutar contra o pecado, mas não deu. Irmão, irmã, você está no pecado, Deus conhece meu coração. É frases do diabo, justificativas diabólicas, que faz com que o ser humano se acomode em seus pecados, achando com que simples palavras e frases os justificam diante de Deus. Mas não, porque a Bíblia está dizendo que se nós vivemos na prática de pecado, procedemos do diabo. Aquela porta da igreja daqui para dentro não tem nenhum ziriguidum lá na frente, nenhum mantra, nenhuma figa, um Zé Pilintra, um tranca-rua, um trem espiritual que faz que quando você passa por aquela porta, espiritualmente você se transforma, não. Aquela porta da igreja é como a porta da tua casa, a porta do teu emprego, a porta da rua, a porta de qualquer lugar, a porta do ônibus, a porta do metrô. Não é a porta da igreja para dentro que transforma você. O que transforma você é a palavra, é a Bíblia, é o Evangelho sendo pregado. Conhecereis a verdade vos libertará. Fala, Deus, para este povo aprender. Falam da porta da igreja como se fosse um ziriguidum. Você passa na porta, vai passando. Tem lugar que a porta é tão poderosa que eles põem 7 portas, já viu? Você tem que passar pelas 7 portas abertas. Os crentes tudo passando pelas 7 portas. Irmãos, Vale do Sal, o povo tudo no Vale do Sal. Satanás falou, isso aí já vem temperado para cá, ó. Já está até, é picanha, já está no sal isso aí, ó. Só prepara a brasa, aumenta aí a fornalha, que o crentaiada já está tudo no sal, tudo picanha. Está até a gordurinha pingando. Abre os olhos, irmãos. Nós temos que acreditar na Bíblia. Você acha que para mim não foi um choque? Quando eu cheguei na igreja achando que era filho de Deus, e quando eu comecei a ler a Bíblia, eu falei, bige, eu sou filho do diabo, adotado 3 vezes, nascido umas 5 vezes, que olha, tinha dia que o diabo falava, não vou nem usar, deixa que ele vai sozinho. É um choque, mas é a realidade. Se a igreja não tomar esse choque e não aprender, nós vamos ficar na igreja, dando nosso dinheiro para os falsos profetas, achando que somos filhos de Deus, e continuaremos com o pecado, na liberalidade, porque não se pode mais pregar palavra. Palavra como essa não enche a igreja. Amém? Não enche, com certeza não. Por enquanto. Mas de grão em grão, né, a galinha vai enchendo papo, de irmãozinho em irmãozinha, a igreja vai enchendo. Então não adianta pregar uma palavra, pastor, mas eu vim aqui para buscar minha vitória. Toma posse, obedece a Bíblia. Vive a palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a pedra mais preciosa. Você quer mais vitória que essa? E está só começando, até meia-noite é dia. Então nós não podemos mais nos enganar. Gente, a gente é enganado na política,
é enganado no trabalho, é enganado na rua, a gente é enganado pelo estrelado, é enganado no banco, a gente é enganado por todo mundo engana nós. Aí nós vamos pegar e ser enganado também. Aí não, irmão. Na igreja não. Na fé não. Na fé nós não pode ser enganado não, tem que ter a verdade. Então a purificação é o ponto predominante de um homem e de uma mulher começar a caminhar do pecado, da iniquidade, do filho do diabo e da filha do diabo, para uma transição espiritual, para serem filhos e filhas de Deus. Porque é o pecado que nos separa de Deus. É o pecado que encobre o nosso rosto a ponto de que Deus não nos ouça. É o pecado que não permite que o Espírito habite em nós. É o pecado que não permite que eu tome posse do que Deus tem para mim. E é o pecado que não vai permitir eu entrar no reino dos céus. Então eu tenho que pegar e tirar o pecado. Mas para tirar o pecado, a igreja tem que entender e temer a Deus. Amém, igreja? Depois que nós tiramos o pecado, vamos lá, filhinha, nos 5 pontos de novo. Pastor, mas eu quero saber o que é os pecados. Quanto mais você congregar, mais vier na igreja, mais ouvir o programa de rádio, mais rápido você vai sair do pecado, vai conhecer o que é o pecado e lutar contra ele. Guarde uma coisa no coração de vocês. A parte mais fácil é tirar o pecado. Tirando o vício, drogas, bebida, principalmente droga, que depende do corpo, a química. O mais fácil é tirar o pecado de nossas vidas. Pode guardar no seu coração. Você está nos assistindo, não é crente, não é evangélico, o dia que você for, você vai ver. Principalmente quando a gente vem com sede, com vontade de servir a Deus, a gente luta. O mais difícil, guarde no coração de vocês, é viver o resto da vida sem voltar para o pecado. Isso é o mais difícil. Parei de fumar, amém. Se viver mais 50 anos com cigarro sendo jogada a fumaça na cara e você não pode voltar a fumar. Parei de usar droga. Se viver mais 50 anos, tem que lutar 50 anos para não voltar para a droga. Parei de beber. Se viver mais 50 anos, tem que lutar mais 50 anos para não voltar a beber. Essa é a maior luta. Depois que sai do pecado, é viver o resto da vida sem voltar para o pecado. Amém? Amém? O ser humano, ele é assim. Relacionamento, o ser humano é que espera em voltar para trás. A menina tem um namorado, começa a namorar, se entrega, meu lindo, meu fofo, meu gato, namora há um tempão, aí apronta o namorado, trai a menina sai, não quer namorar mais, larga, aí passa o tempo, a menina casa com outro, lá na frente dá problema no casamento, tem um divórcio, adivinha para quem ela vai voltar? Para o ex. É automático, o homem é a mesma coisa também, é incrível, o homem arrumou uma namoradinha, namora, se entrega. Ai, minha linda, estou chorado. Minha fofa, você é minha vida, você é meu tudo. Coisa fofa, lindinha. Passa 2, 3 anos, noiva, fica 2, 5 anos, não dá certo, separa. E aí casam com outro. 20 anos depois, deu problema, deu divórcio, deu viuvez. Adivinha onde o cara volta? Lá na ex. Lá na ex. Relacionamento, é o que mais acontece é isso. Volta para o passado. Quem fique preso em quem sai voltar para o passado, não vive o que vem do futuro e do presente para Deus. Abra os olhos, igreja. Nós não podemos voltar mais para trás. Porque depois de ter pleno conhecimento da verdade, conhecer os prazeres vindouros, voltarmos para trás, o nosso estado se torna pior do que o primeiro. Então eu não posso voltar para trás. Eu tenho que permanecer inabalável. Então eu tirei os pecados da minha vida. E aí eu passo para frente. O próximo processo. Qual é? Vamos lá. Santificação. Como eu me santifico, pastor Gregorucci? Batizar, nascer do Espírito e tomar a Santa Ceia mês a mês. Isso é santificação. Por que santificação? Santificação é um termo que os crentes misturam muito. Revestimento é uma coisa, santificação é outra. São duas coisas distintas, tá? Revestimento espiritual é uma coisa, santificação é outra. Santificação, coisa santa. Santa, não santo. Santificação, coisa santa. Então, quando eu vou me santificar? Quando eu tiver algo santo em minha vida. Eu estou numa igreja, a igreja, parte dela é santa. Por quê? Parte dela já está em obediência e parte não é. Então não é a igreja que vai me fazer ser uma pessoa santa, ter santidade. O que vai me fazer é eu sair de meus
pecados. Então, santificação. Eu vou me santificar. Para eu me santificar, eu tenho que ter algo santo da parte de Deus habitando em mim. Então, primeiro ponto que eu vou ter, o quê? Batismo. Por que o batismo? O batismo é um ponto predominante. O que a Bíblia diz em Evangelho de João 3,5? Presta atenção. Evangelho de João 3,5. O que a Bíblia diz para nós? Aprendemos em Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Vamos lá. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Viu? Essa é a regra, não para o ladrão da cruz. Essa é a regra para a igreja nos dias de hoje. O ladrão da cruz foi salvo, não tinha essa regra porque não existia igreja ainda. Essa regra é para nós hoje porque nós somos a igreja. Então, se nós não nascermos da água e do Espírito, nós não temos como entrar no reino dos céus. Então nós temos que ser o quê? Batizado. O que acontece no batismo? No momento em que eu sou batizado, morre o velho homem, morre a velha mulher e nasce um novo homem sem pecado. Sem pecado. E sem pecado nenhum, naquele momento, eu vou receber o quê? O Espírito Santo de Deus. Por quê? Se eu não tiver o Espírito de Deus habitando em mim, eu não pertenço a Deus. Olha o que a palavra diz em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é? Entendeu, igreja? Então, como eu estou na igreja, dizendo que eu sou uma pessoa santificada, que eu tenho uma santificação, que eu sou uma pessoa santa, se eu estou na prática de pecado, por estar no pecado o Espírito não habita em mim, e pelo Espírito não habitar em mim, eu não pertenço a Cristo. Eu pertenço à igreja, eu pertenço ao líder, eu pertenço ao homem, mas para eu ter salvação, eu tenho que pertencer a Deus. E para eu pertencer a Deus, eu só posso e vou conseguir se eu tiver o Espírito de Deus habitando em mim. Amém, igreja? Atos, capítulo 5, versículo 32. Atos, capítulo 5, versículo 32. Ora, nós somos testemunhas desses fatos. Bem assim o Espírito Santo, que Deus autorizou aos que lhe Atos 2,17, Joel, a Bíblia fala também, Joel, o que a palavra fala? E confirme em Atos 2,17, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas terão visão, vossos velhos sonharão, até sobre meus servos, minhas servas profetizarão, derramarei meu Espírito. Então a vontade de Deus é que o Espírito habite em todos aqueles que servem a Ele, mas Ele põe uma regra na frente. Atos 5,32 ele fala, o Espírito só vai habitar na vida daqueles que obedecem a Deus. Se eu estou pecando, eu estou satisfazendo os desejos de quem? De quem? Então eu estou obedecendo a quem? Se eu não pratico mais o pecado, eu estou satisfazendo os desejos de quem? E aí eu estou obedecendo a quem? Pastor, mas eu conheço pessoas que bebem, fumam, está fornicando, e o Espírito usa grandemente Deus, espíritos enganadores, 2 Coríntios 5,10, vai, vixe, nossa, se for pegar aqui, a palavra vai longe. Medite em casa, 2 Coríntios 11, 12 em diante, não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, e os ministros de Satanás imitam os ministros de justiça. Quer dizer, Satanás e os demônios imitam o Espírito Santo de Deus. Fala em língua, traz revelação, traz visão. Ele imita, ele é igualzinho. Ele veio de lá. Não é o mérito da pregação de hoje. O povo está vendo espíritos, demônios, usando as pessoas, imitando o Espírito Santo de Deus, e elas pensam que é Deus. Então a palavra é clara. Se nós não nascermos da água e do Espírito, nós não entraremos no reino dos céus. Por quê? Se eu não tiver o batismo, eu não sou salvo. Se eu não nascer do Espírito, eu não pertenço a Deus. Romanos 8, 9. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Como eu vou poder ter uma comunhão em santidade e santificação, se eu estou na prática de pecado, e o Espírito pelo pecado não habita em mim, igreja? Aqui começa a nossa jornada de santificar as nossas vidas. Aqui começa a nossa jornada de andar em santidade. E depois nós vamos participar do quê? Vamos lá, filhinha, no 2. A Santa Ceia. O que nós vamos ter na Santa Ceia? Tem gente que acha que a Santa Ceia é um ato carnal. Não, a Santa Ceia nada mais é do que um ato espiritual. Por quê?
Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tem de vida em vós. Se nós não cearmos, nós estamos o quê? Mortos espiritualmente para Deus. Então, depois de sair do pecado, depois de ser batizado, depois de nascer do Espírito, mês a mês, em santidade, eu tenho que tomar a minha santa ceia. Porque ele está dizendo que se nós não cearmos, nós não temos vida em nós mesmos. E olha no 54, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último. Então a santa ceia é um complemento também para a nossa salvação. E olha no 55, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu. Aí você pode dizer que é uma pessoa justa e santa. Bate palma para Jesus. Fala Deus, ô glória, isso é Deus. 1 João 3,6, quem vive pecando jamais o viu e jamais o conheceu. Aqui ele reforça: aquele que se alimenta do meu sangue e do meu corpo permanece em mim e eu nele. Então é um processo espiritual. Nós não podemos burlar, alterar e deixar de fazê-lo, senão nós não vamos alcançar a salvação. Então a gente vem para a igreja, conhece a palavra, sai dos nossos pecados, somos batizados sem pecado nenhum, arrependidos, morre o velho homem, morre a velha mulher sem pecado nenhum. Fazemos a oração, o Espírito vem habitar em nós, porque nasceu o novo homem, a nova mulher, em obediência com a palavra sem pecado. Já tomamos a Santa Ceia, tendo vida em nós mesmos, um ponto a mais para a salvação. E pela Santa Ceia e todo o processo espiritual que passamos até aqui, estamos em Cristo e Cristo está em nós. Aí agora nós somos uma pessoa santa, santificação. Entendeu, igreja? Entendeu a palavra? Então não tem como a gente burlar a Bíblia, inventar história. A gente tem que entender que nós somos uma igreja edificada. Nós somos uma igreja que já está em andamento. Nós não somos o princípio da igreja e nem o princípio da jornada de Cristo. Nós somos a igreja edificada. Nós temos a palavra completa, princípio, meio e fim. Quando a igreja começou, eles não tinham a palavra completa, porque quando a igreja começou não tinha nem Paulo. Era Saulo que ainda mandava perseguir e matar a igreja, perseguir a igreja. Saulo veio depois para complementar as cartas. Depois de muito tempo que a igreja foi edificada por completo. E hoje nós não temos o que falar, porque a igreja para nós é edificada por completo. Princípio, meio e fim. Voltando lá, filhinha, nos 5 pontos. Aí nós vamos agora para o revestimento. Por que para o revestimento agora? Porque a primeira coisa, vai para a igreja, vamos orar, tenha fé, vai orar, tem fé, vai orar. Sacrifica a tua fé, põe a tua fé no altar, tem fé, vai orar, uma fé viva, fé inteligente. Por que o revestimento vem agora? Pastor, eu vou subir no monte, eu vou me revestir, vou orar na madrugada, estou jejuando, estou orando, amém. Temos todos que fazer isso, não devemos deixar de fazer. Mas tem momentos que se a gente não fizer da maneira certa, não vai ter eficácia e valor nenhum diante de Deus. Jesus ele fala muito dos escribas e dos fariseus, principalmente no jejum e na oração, corrigindo eles, que oravam e jejuavam para se aparecer, e Jesus não gostava e disse que não era justificado, e para a gente fazer diferente. Então as pessoas fazem, mas de maneira errada, a qual não tem poder diante de Deus. Por que o revestimento espiritual vem agora? Porque o que significa? Fé, jejum e oração. Fé, vamos falar um pouquinho da fé. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. 1 Coríntios 12, 4. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é... Veja que agora há pouco nós falamos que através da santidade você é batizado, nasce do Espírito e toma a Santa Ceia, amém? Então agora nós já temos o quê? O Espírito. Então ele fala, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim proveitoso, porque é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro no mesmo.
No mesmo? O mesmo? Que dom que é? Bate palmas para Jesus. Fala Deus, oh glórias, isso é Deus, aleluias. A fé é um dom e ela só vem através do Espírito de Deus. Se nós não tivermos o Espírito, nós não teremos a fé que vem de Deus. Teremos a fé racional, do ser humano, a fé normal, do acreditar. A nossa fé é diferente e a que vem de Deus. Veja que Jesus, ele cura cego, mudo, surdo, paralítico, ressuscita mortos. E ele não fala, feito segundo a minha fé, seja feito segundo a sua fé. O povo quer do pastor, mas a fé é individual. Cada uma tem que ser a sua. O cego chega para ele e pede para ser curado. Credes que eu posso fazer isso? Ah, eu creio. Vá segundo a sua fé. A mulher, que sangrava, tocou em Jesus e foi curada. Vá, minha filha, a tua fé te salvou. Segundo a sua fé. Então todos nós temos que ter fé. Se eu orando com fé, crendo, e você recebendo a oração com fé, crendo, juntando as duas fés espirituais, vai ter o mover de Deus. Então, como eu falo para você, ter fé, se você não tem o Espírito, e a fé é um dom e só vem pelo Espírito. Como o revestimento vem antes do processo da santidade para que o Espírito habite em mim, se eu só vou ter fé viva e verdadeira a partir do momento que eu tenho o Espírito. Não é pôr o carro na frente dos bois? E desde quando a minha fé é medida por dinheiro? Porque hoje os falsos profetas, ele põe a medição da nossa fé através do dinheiro que você dá no altar. Eu acho que devia medir outra coisa, né? O termômetro de burrice, não de fé. Mas quem é culpado? O falso profeta? A maioria é o próprio povo. Porque uma metralhadora sem bala, sem munição, não vale de nada. E o falso profeta não basta uma metralhadora. A munição do falso profeta é o povo. O povo gosta. Por que existem estelionatários até hoje? Porque o povo adora. Dá dinheiro para o estelionatário. Pode ter um senhorzinho, uma senhorzinha inocente? Pode. A senhora, tudo bem, mas na internet de hoje, meu irmão, com celular. A avó está com 215 anos e está no celular mandando zap. Vovó com 90 anos está no Tinder. Filhinha, cadê a filha andou? Vovó foi, mas a vovó está viva. Você vai comprar um carro, está fazendo cotação, 100 mil carro. Aí de repente você acha na internet 60, o mesmo carro. É de Deus. Aí você liga para o cara fala, deposita um sinal. O sinal da besta. Aí deposita. Nem o carro, nem o dinheiro. Vamos pedir dinheiro emprestado. Todo nós precisa, né? Desempregado, não tem moradia fixa, nome no SPC e no Serasa. Que banco vai emprestar dinheiro? Nenhum. Aí o cara aparece lá, não tem problema com o SPC no Serasa, me dá o seu RG, já aprovou 100 mil. 100 mil, só que para liberar o 100 você tem que depositar 10. E aí depois você libera o 100, você pega o 110. Aí você deposita 10, nem 10 e nem 100. Você acha que isso é inocência? Não. É a pessoa que acha que está sendo esperta, acha que está tendo vantagem e alimenta os estelionatários. Espiritualmente é a mesma coisa. O falso profeta existe porque está cheio de gente achando que é esperta. E pelo contrário, espiritualmente não são espertas, não são sábias, estão perecendo diante de Deus. Então a palavra está dizendo claramente que a fé, ela é um dom. Então como eu vou dizer para você e eu ter fé se nós não tivermos o Espírito de Deus habitando nós e a fé é um dom? E a oração então? Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Vai orar, vai orar, vai orar. Vamos orar. Quanto mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Mas explica para o povo, profetas. Explica para o povo que a oração sem o Espírito de Deus, ela não chega a Deus. Porque a palavra nos reveste espiritualmente. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Vamos lá na Bíblia. Todos acharam? O que a palavra diz? Olha só, vamos ler junto. Também o Espírito, semelhante, também quem? O Espírito. Veja que o Espírito Santo, ele tem que estar em todas. Tudo é por intermédio do Espírito.
Porque aí começa a nossa santificação. Santidade, Espírito, santidade habitando em nós, santo e santa diante de Deus. E ele fala, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneiras com gemidos. Quem intercede por nós? O Espírito que habita em quem? No vizinho? Na vizinha? No patrão? Na patroa? No pastor? O Espírito que habita em quem? Em quem? E no versículo 27, filhinha, vamos lá. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito? Porque segundo a vontade de quem? Segundo a vontade de quem? É que ele intercede pelos santos. Bate palmas para Jesus. Fala, Deus! Ô, glória! Isso é Deus. Amém, igreja? O dom é uma fé. Vem por intermédio de quem? A minha oração chega a Deus por intermédio de quem? Como eu posso dizer para você, vamos orar, vamos jejuar, põe a tua fé em prática. Se você acabou de chegar na igreja cheio de pecado, de iniquidade e transgressão, a qual não tem como ter comunhão com Cristo, você começa a comunhão com a igreja e tem que começar uma limpeza, é igual peixe. Quando você pega um peixe, tem que arrancar as escamas. E se o peixe estivesse vivo, doeria, ele sentia dor. E a gente está vivo, tem que tirar a escama, tem que tirar a sujeira, a podridão. E nós vamos sentir dor, não dor de pele, dor de uma picada ou um corte, mas dor na alma de ter que largar o pecado que a gente tanto gosta. Então tudo é um processo espiritual. Então esse processo é o que vai nos garantir a vida eterna, vai nos garantir a salvação. Então como eu posso dizer para você, vamos orar, sem antes te ensinar que Deus não atende a pecadores? Pelo contrário, se nós tememos a Deus e fazemos a sua vontade, é isso que Ele atende. Ah, pastor, se Deus não atende no pecado, então eu não vou orar mais. Ah, irmãos, aí não tem como a gente entrar em méritos espirituais. Quem pensa assim realmente não tem Cristo no coração, não tem Cristo nem na alma, nem no sólido branco dos olhos. Então quer dizer, se eu tenho algo que me barra de chegar a Deus, eu não vou abandonar Deus, eu tenho que tirar esse algo de mim, e é o pecado. Então quando nós começamos o revestimento espiritual que vai ter eficácia, é óbvio, a gente chega na igreja, vamos orar, vamos interceder, vamos começar a jejuar, vamos começar a aprender. Mas quando vai ter eficácia e poder? Quando a gente sair dos nossos pecados, quando a gente sair das nossas iniquidades, quando a gente virar um homem e uma mulher santo e santa, justo e justa diante de Deus, e que o Espírito habita em nós. Porque tudo vem por intermédio Então para minha oração chegar a Deus, quem que eu tenho que habitar em mim? O Espírito. Para eu ter fé, quem que eu tenho que habitar em mim? Para mim ter dom espiritual, quem que eu tenho que habitar em mim? Para eu pertencer a Cristo, quem que tem que habitar em mim? Ele habita na vida de um pecador, de uma pecadora? Aí vai vir aqueles que já vai falar, pastor, mas Deus usa quem Ele quer, Deus usou uma jumenta. Irmão, eu não vou nem entrar em méritos. Uma que eu não sou jumento. Posso ser burro, não ter estudo. Mas não... É assim que o jumento faz? Posso não ter estudo. Veja como as pessoas querem se justificar. Ela quer se comparar Deus, o Espírito usando uma jumenta para corrigir o profeta, para justificar o Espírito habitar neles no pecado hoje. É o final dos tempos mesmo, é o cúmulo do absurdo, se comparar a uma jumenta. Só que em Gálatas diz, Gálatas 5:25, andai e vivei em Espírito. A jumenta não viveu em Espírito. Falou uma vez e acabou. Continua lá comendo capim, carregando as coisas nas costas, hein? Empacando de vez em quando. Abre os olhos, igreja. A gente quer se justificar, atacar os que pregam a verdade, porque a gente não quer encarar a realidade que nós estamos errados e sair da nossa zona de conforto pecaminosa para verdadeiramente ir para uma zona espiritual que Cristo dá para cada um de nós. Para isso tem que ter sacrifício, tem que ter luta, tem que ter batalha, tem que sacrificar o pecado. E não é para qualquer um não, é para quem realmente quer servir a Cristo de verdade, amém? E depois, para nós finalizarmos, vamos lá nos 5 pontos, filhinha. Comunhão. Então a gente veio para a igreja, se purificou saindo do pecado, se santificou, sendo batizado, nascendo do Espírito, participando da Santa Ceia. Nos revestimos, fé, jejum e oração, amém? Jejum eu ensino para vocês outro dia, mas o jejum é fácil, é afligir a carne, a purificação do corpo, para que venha ter mais revestimento espiritual da parte do Espírito.
que até a nossa roupa contamina o próprio Espírito Santo. Amém? Então fé, jejum e oração vai ter mais poder depois que o Espírito habita em mim, porque tudo é feito por intermédio dele. Sem ele não tem eficácia. Como é que eu vou fazer uma coisa sem o Espírito, sendo que aquilo só é feito na minha vida e só tem eficácia através do Espírito? E aí nós vamos para a comunhão. O que é comunhão? Comunhão é ter comunhão com Deus. Já temos, porque passamos o processo espiritual. Manter firme e não voltar para trás. Amém? Comunhão com os irmãos. A gente não se cumprimenta mais, a gente não dá paz. A gente mora numa rua, não sabe nem como é que chama o vizinho da esquerda, nem o da direita. Sai de carro, nem fala oi, nem tchau. É só o WhatsApp, é só o celular, só dentro de casa. O vizinho bate no seu portão, não tem dinheiro hoje não? Não, eu sou o vizinho. Ah, seu vizinho, não sabia como é que tá, tudo bom? Tudo bem? É assim ou não é? Antigamente era bom. Chegava sábado à tardezinha, as mães ficavam no portão, a gente jogando bola, bolinha de gude, brincando. Uma trazia pipoca, a outra trazia bolo, e sentava lá, ficava brincando, as crianças se divertindo, até uma pegar o piolho dos outros, e vamos pra cá, cheio de piolho. Não anda mais com aquela menina, vai pegar aquele menino, tá cheio de piolho. Aí a mãe vinha com aquela latinha que fazia pof, 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 pof. Lembra daquela latinha, como é que chamava? Neucid. Já passou, irmão. Ainda punha aquilo, punha aquela touca de plástico e mandava ficar no sol. Escutava só as pipocas. Tá! Estourou mais uns. Piolhos só explodindo. Isso quando não dava uns 5 minutos da mãe, que vinha pôr baigon na cabeça da gente. Só Jesus na causa. Minha mãe tá assistindo, né? Eu lembro, mãe. Não deu. É aquela latinha fazia aquele barulhinho. Tec, 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 tec. Fecha o olho, moleque. Só aquele trem banco. Punha aquela touca de plástico e punha o selo lá no sol. Por isso que eu falo, pobre não tem resistência, irmão. Pobre não é fácil, não. Quanta gente ia para a escola, filho? Hoje não, hoje é menos, né? Mas naquele tempo, você encostava um no outro, parecia uma árvore de Natal. E quando a mãe vinha com o pente fino, meu Deus do céu, a cabeça fazia assim, ó. Fica quieto, moleque. Ai, mãe, tá doendo a cabeça. O couro ficava assim, ó. Caía no pão e aquele pano branco, a fronha do lençol, né? Puxava o bicho assim, ó. Olha o tamanho do bicho. O bicho com as perninhas assim. A mãe, ó. Pá! Não vai andar mais com aquele piolhento, hein? Aí fora disso, nós ficava no portão lá, jogando bolinha, brincando de taco, né? Aquela bolinha, jogar com o taco. Rodando peão, jogando bola na rua. Hoje a gente não conhece os irmãos, não dá paz, entra na igreja. Está ocupado aqui? Não, obrigado. Paz, irmão, Deus abençoe, como é que tá? A união, irmãos, nós somos a igreja, não é para saber da vida dos outros, mas é a união. Comunhão com os irmãos, com as irmãs, amém? E comunhão com as obras da igreja. O que é comunhão com as obras da igreja? Cumprir a nossa missão. A igreja tem projetos que ela faz a caridade, né? Temos o Alimentando Vidas, o Agasalhando Vidas, temos sopão, temos lanche da manhã, tudo que a gente distribui para as pessoas mais carentes. Participa dos projetos, ó Jesus aí, ó. Tá. Participa dos projetos da igreja. Traz alimentos, cesta básica, procura as cooperadoras, ó. Nós estamos precisando de macarrão, óleo e feijão para montar a cesta básica para distribuir. Faça parte dos projetos. E comunhão com a igreja. Hebreus 10, 25. Vamos lá para nós encerrar essa palavra, senão não vai dar tempo de eu acabar hoje ainda. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Para nós que temos a igreja e conseguimos congregar, muitos estão na live, a gente sabe que é longe, mas fica pela live. Não deixamos de congregar-nos, como é de costumes de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quantas vezes que o dia se aproxima. Amém? Não deixamos de Tem gente na live, tem gente que nos ouve pela rádio, as igrejas estão longe, não consegue, amém. Mas para nós que somos aqui em Campinas, Grande Campinas, região, conseguimos pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, estar na igreja congregando, não deixeis de congregar. Amém? A gente se alimenta pela live, alimenta pela rádio, mas vir à igreja é um dos pontos predominantes. É o calor humano, é a família, estamos juntos, louvar, adorar, abrir o coração, chorar, dar glória a Deus.
A união de cada um de nós na igreja faz a força. Não deixeis de congregar. Aí sim, você mora longe, não consegue ir, a igreja é longe. Temos a igreja pelas ondas do rádio, temos a live que vai te alimentando. A igreja chega perto de você, vem congregar. Amém? É só falar de pior e coça, é isso mesmo, é? Ou será que eu já peguei algum aí? Vamos ver. Pega o pente fino lá, cara, vamos ver. Você falar de pior e coça, né? Hoje não tem mais pior, não tem pulga. No meu tempo tinha pulga às vezes, né? Ia brincar na rua, lá na casa do vizinho, brincar com o cachorro, vinha cheio de pulga para casa. A mãe ficava doida. Aí punha aquela árvore, Santa Maria, Erva Maria, lá debaixo da cama para sumir as pulgas. Hoje não existe mais pulga, aniquilaram tudo, pulga, piolho, foi tudo embora. Hoje só tem Covid. Esse ano aqui, não sei, né? O biscoito da dengue ficou desempregado, né? Faz tempo que eu não vejo falar dele. Acho que ano que vem ele volta a trabalhar. Amém, igreja? Entendeu o que é uma comunhão? Uma harmonia. Todos nós. Amém? E para finalizar, cumprir a nossa missão. Vamos lá, filhinha, no quinto e último. Ide pregar o evangelho a toda. Essa é uma missão de todos nós. Não só do pastor. Unir forças e pregar o evangelho a toda a criatura. Se preparem que nós vamos estar fazendo discipulados para preparar vocês para falar de Jesus para as pessoas. Não é pregar o evangelho, é só falar de Jesus. Não é só Jesus te ama. É pregar a palavra, ou melhor, falar de Jesus de uma maneira mais eficaz espiritualmente, para convencer a pessoa a vir para a igreja e entender que se ela buscar Cristo, Ele ajuda ela, e não vir à igreja buscar a solução dos problemas. A gente tem que buscar Jesus, Cristo, e pregar o evangelho. Mantendo a nossa igreja aberta, nós pregamos o evangelho. Mantendo as lives no ar, pregamos o evangelho. Mantemos o programa no ar, pregamos o evangelho. Ajudamos a abrir uma nova igreja. Tudo isso faz parte desse processo nosso de abrir evangelho, pregar o evangelho e levar a palavra a toda a criatura. Deu para entender, igreja? Compreenderam? Entenderam que não é só estar na igreja? Viu como é diferente o processo de quem realmente está preocupado com a salvação e com a vida eterna? Vamos para a igreja? Vamos. Mas o que eu vou fazer na igreja? Buscar minha salvação, buscar minha vida eterna. Mas o que eu preciso? Busco o reino, a salvação. E Deus vai acrescentar o que nós precisamos. Este é um processo espiritual. Para você que está na live, deu para entender também? Nós não somos o dono da razão. É um processo espiritual que não pertence à nação evangelizadora. Pertence à Bíblia. Pertence a todos que querem servir a Deus de verdade. Estar na igreja não salva ninguém. Ser membro de uma igreja não tem salvação. Para estarmos salvos, temos que obedecer e praticar a Bíblia. Princípio, meio e fim. Estar na igreja não tem comunhão com Cristo. Comunhão com Cristo é obedecer a palavra. Sair do pecado para virar santo e santa diante de Cristo para ter comunhão com Ele. Tudo que nós aprendemos hoje, resumidamente, está na minha e na sua Bíblia. E as palmas é para o nosso Deus. Aleluia, bate palmas para Jesus, amém, igreja? Amém, igreja?